E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tanto vocês do 8º ano quanto vocês da 4ª fase da EJA, né? Mais uma vez nós nos encontramos para trabalhar essa disciplina de geografia, né? Rever esses conteúdos tão gostosos de serem trabalhados, principalmente o conteúdo de hoje, que nós vamos falar um pouco sobre segregação, né? Peço a ajuda de vocês para que vocês divulguem também essa aula, lembrando que as aulas irão até janeiro, né? Então a gente precisa estar inteirado, a gente precisa estar participando, precisa estar envolvido, né, com todo esse processo, tá bom? Então, desde já eu convido vocês para que entremos nos nossos slides para que a gente possa desenvolver a nossa aula de hoje. Vamos lá? A favelização e a segregação socioespacial, né? Como vocês podem ver pela imagem, uma realidade, um objetivo, um pensamento, um ideal. Vamos lá conhecer. Desigualdade, segregação espacial. Essa imagem anterior que nós vimos seria o sonho, o ideal. E aqui nós temos a realidade nessa próxima imagem. A gente pode avaliar, pode analisar. Na contemporaneidade, todos os grandes centros urbanos possuem um arranjo espacial fracionado. Isso significa que existem várias partes que compõem o todo. No entanto, cada fração com sua particularidade em diversos aspectos. Aí são duas realidades. A cidade é dividida também por fatores financeiros ou de renda. As desigualdades se concretizam no contexto de arranjo urbano. Essas características são provocadas simplesmente pelo fato das desigualdades sociais estarem presentes na maioria dos países capitalistas. Quanto maiores as disparidades socioeconômicas entre as classes sociais, maiores são as diferenças nas moradias, nos serviços públicos e na qualidade de vida. A divisão da estrutura urbanística, juntamente com o aumento da população e da própria cidade, promove uma precarização em relação ao todo da malha urbana, pois os habitantes não se apresentam na cidade inteiramente, e sim em partes que se relacionam com o cotidiano das pessoas, ou seja, local de residência, trabalho, escola, entre outros lugares de convívio. A população de baixa renda depende efetivamente da qualidade dos recursos públicos para alcançar melhor qualidade de vida, tanto na área de educação como na área transporte coletivo, além de outros. Para obter êxito, é preciso que tais serviços sejam executados adequadamente. Por isso é preciso haver uma organização a fim de requerer as necessidades comunitárias, ou dificilmente esse panorama será modificado. Eu vou dar um exemplo bem comum. Vocês já devem ter visto, ouvido comentários ou visto nas redes sociais ou nos jornais de televisão alguma manifestação de pessoas que utilizam de transportes públicos, de ônibus, de coletivos. Então, eles brigando por conta do aumento do valor. Aí você diz assim, mas rapaz, aumentar só 50 centavos, isso é uma besteira. Veja só, se eu aumento 50 centavos, eu preciso me locomover pegar 2 ou 3 ônibus por dia para ir trabalhar. 2 ou 3 ônibus por dia para voltar. Então são 6 ônibus, 4 ou 6 ônibus por dia para trabalhar e voltar para casa. Certo? Então, quando chega até o sábado, quanto eu gastei? E esses 50 centavos já daria para comprar alguma coisa para dentro de casa, ajudar na conta de luz, enfim. No final do mês esse valor está exorbitante, então 50 centavos faz parte. Então a população de baixa renda ela sofre bastante por isso, exatamente por conta disso, por conta dessa desigualdade, né, desse desequilíbrio
não é, nessas áreas. Por isso é necessário uma organização de algumas entidades comunitárias que comecem a melhorar esse quadro, essa situação, e proporcionar assim mais possibilidades. A cidade, centro e periferia. A cidade é a mais profunda e radical intervenção humana sobre a superfície do planeta. Ela pode ser resultado de uma aglomeração espontânea, como a Vila de São Paulo, de Paratininga, por exemplo. Ela pode ser a ocupação, o fluxo e os usos de espaço geográfico, que determina a valorização ou a desvalorização das diferentes localidades. Como ela também pode ser planejada, como Belo Horizonte, por exemplo, Curitiba, que Belo Horizonte foi inaugurada no dia 12 de dezembro de 1897, para substituir Ouro Preto. E também atributos paisagísticos e climáticos das áreas elevadas que serviram de berço para bairros residenciais sofisticados. Esse aí é um exemplo nessa charge, onde um diz: e se nos tirarem aqui da vila para construir o estádio da Copa, nós vamos para onde? Aí o outro responde: vamos para o escanteio. Então, para vocês que gostam de futebol, sabem o que é um escanteio, não é? Então, eles vão para o escanteio, todo mundo. Fica todo mundo de lado para poder o estádio de futebol ficar no meio deles. Segundo o domínio dicionário da língua portuguesa, favela quer dizer conjunto de casebres desprovidos de recursos higiênicos. Então vocês têm aí uma realidade, né? Podem observar nessa imagem a realidade de uma favela. A origem da palavra favela, vamos entender. A palavra favela, que consagrou as habitações da periferia do Rio de Janeiro e depois de todo o Brasil, tem sua origem numa planta da caatinga, existente no Arraial de Canudos. A origem do termo se encontra num episódio histórico conhecido por Guerra de Canudos. A cidade de Canudos foi constituída junto a alguns morros, entre eles o Morro da Favela, assim batizado em virtude de uma planta chamada de favela, que encobria a região. Alguns dos soldados que foram para a guerra, ao regressarem ao Rio de Janeiro, no ano de 1897, deixaram de receber o soldado, instalando-se em construção provisórias erguidas sobre o Morro da Providência. O local passou então a ser designado popularmente Morro da Favela, em referência à favela original. O nome favela ficou conhecido na década de 1920. As habitações improvisadas, sem infraestrutura, que ocupavam os morros, passaram a ser chamadas de favelas. Com a destruição do arraial de resistência de Antônio Conselheiro, em Canudos, muitos dos beatos migraram para o Rio de Janeiro, em navios oferecidos pelo poder público, como foram de desativar o foco de resistência. Então foi a forma que eles utilizaram. Então aí nós temos um texto de Milton Santos explicando, dando a origem da palavra favela. Outras versões para a origem de favela: com o declínio do mercado negreiro, ex-escravos e outras parcelas da população acabaram se fixando em fundos de vales e em costas de morros, que
por estarem dentro da cidade, ficaram mais próximos do mercado de trabalho. Favelização cresce 159,6% em 10 anos. Aos pés do morro, 2 crânios de bode e uma cabeceira de cama fazem a delimitação imaginária do que deveria ser a parte de frente do terreno de Ailton Lopes dos Santos. Entre os crânios, sua casa, ou o mais próximo que ele conseguiu chegar disso, homem falante de 55 anos, quer dizer, que diz ser líder comunitário, presidente de clube carnavalesco, artista plástico, bonequeiro, técnico em refrigeração e em conserto de eletrodomésticos. Ele mora em um cubículo que parece mal se sustentar de pé. Foi de tábuas de cores e formatos diferentes. Mal abriga seu dono e seus 4 companheiros, o cachorro Toby, Pop, Cenoura e já morreu. Hamilton é um dos 349.920 moradores de aglomerados de baixa renda existentes no Recife, Pernambuco. Situação de 9,95% dos habitantes de todo o estado e de 6% da população brasileira. No Recife, de 1991, 108.025 pessoas moravam nos chamados aglomerados subnormais, nomenclatura usada para designar favela, invasões, comunidades de baixa renda, palafitas e outros tipos de assentamentos irregulares. Em 2000, esse número aumentou para 134.790, uma diferença de 24,7%. O bom ocorreu na década que se seguia, com um crescimento de 159,6% em 10 anos. Mas o que impulsiona o surgimento das favelas? Então, esses são os fatores condicionantes para o crescimento das cidades e o surgimento das favelas. Certo? Então, que está como destaque de tudo isso? A mecanização da agricultura, né? Quando a agricultura foi mecanizada, não passou mais a ser artesanal, né? A falta de incentivo, de apoio ao homem do campo, os problemas climáticos, as secas, as geadas, o excesso disso, a falta de infraestrutura do campo, de escolas, de hospitais, não é? De lazer. Então a falta de perspectiva, ninguém encontrava mais perspectiva no campo, então acontece o êxodo rural e com isso crescem as cidades crescem sem planejamento e com isso surgem as favelas. O crescimento acelerado das cidades, quando não é acompanhado com o devido planejamento, faz surgir inúmeros problemas, dentre eles a favelização. Exclusão social e violência urbana. Pobreza e exclusão expressam ideias diferentes. A pobreza, o que é? A falta de acesso à satisfação das necessidades consideradas mínimas para se ter uma vida digna e adequada na sociedade em que se vive. Isso é pobreza. E exclusão social. Nada está associado à ideia de pobreza. Originalmente, trata-se de um termo que surgiu na luta de segmentos da sociedade francesa contra a injustiça social ou contra a falta de igualdade plena de direitos. O aumento da pobreza, implica reforço desse processo, uma vez que os direitos do cidadão não estão garantidos. O processo de globalização agrava
diferenças econômicas e sociais. Na busca por lucros crescentes, empresas transnacionais fazem exigências em outros países para que lhes sejam oferecidos mão de obra, infraestrutura e meios de comunicação mais baratos. Uma das principais preocupações da população nas grandes metrópoles é a segurança. A violência é resultado da segmentação social e da diferença de renda. Como vocês podem ver aí, o Nordeste, o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, né? Todas essas regiões, né? Então vocês podem ver o aumento da violência nessas regiões. Mas o que é planejamento? Planejamento é a intervenção do Estado na cidade. Existe para alterar e dirigir a cidade, né, na forma considerada necessária e desejável pela sociedade. Qual o instrumento no Brasil que trata da política urbana e do planejamento urbano? Quais são esses instrumentos? Segundo a Constituição Federal do Brasil e da Política Urbana, a Constituição, no artigo 182 e 183, trata da questão da política urbana, né? Na 182 diz assim, que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é instrumento básico da política e de desenvolvimento e expansão urbana. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas, né, no plano diretor. Então, o objetivo é esse. De acordo com o artigo 82, a Constituição do Brasil fica claro que a responsabilidade pela política urbana no Brasil é do poder municipal, ou seja, cabe ao município promover meios que tornem a cidade um espaço de convivência melhor. Vale salientar que tal situação é alcançada quando a cidade atende a requisitos básicos que envolvem a sua função social. Dentre esses requisitos, podendo destacar habitação, que é moradia digna para todos, envolvendo água, luz e saneamento, circulação, questão relacionada ao transporte público de qualidade, lazer, praças, parques. Afinal, uma pessoa sem lazer é uma pessoa estressada, fato que poderá gerar violência. Trabalho, a cidade que não oferece trabalho formal aos seus habitantes sofrerá com problemas de mendicância, aumento do consumo de álcool e das drogas e, por fim, o aumento da violência. Então, o plano diretor é um documento obrigatório para as cidades com mais de 20 mil habitantes, devendo ser aprovado pela Câmara Municipal. Reflete os anseios da sociedade e tem iniciativa do prefeito. Espera-se que o plano diretor aponte meios para o desenvolvimento economicamente favorável, viável, socialmente justo e ambientalmente equilibrado. Estatuto da cidade. O Estatuto da cidade, né, regulamenta a questão da política urbana no Brasil, expressa na Constituição Brasileira, nos seus artigos 182 e 183. Tem como princípios básicos
o planejamento participativo e a função social da propriedade. E a participação da população. A mobilização da sociedade por meio de associações de moradores de bairros, dos sindicatos, associações ambientalistas, movimentos estudantis de defesa dos direitos humanos e de defesa dos direitos dos consumidores poderá auxiliar na modificação da realidade dos grandes centros urbanos, uma vez que se torna cada vez mais difícil o poder público resolver todos os problemas que atingem o espaço urbano. Eu vou deixar para vocês, pessoal, um vídeo do grupo O Rapa. Esse vídeo chamado A Minha Alma, certo? Esse vídeo vocês irão assistir para que a gente possa concluir esse conteúdo sobre o que é segregação, sobre o que é favelização, certo? Eu preciso que vocês assistam esse vídeo, façam um relatório e vocês podem até comentar aqui no direct se vocês gostaram do vídeo. O link do vídeo vai estar aqui embaixo, tá certo? Os professores que nos assistem, eles podem pegar esse link, ajudando a transmitir esse link desse vídeo para todos os alunos, né, das turmas de vocês, os alunos que vocês acompanham, para que eles possam assistir e entender um pouco mais sobre o que é, numa letra de uma música, que é bem mais fácil de compreender, o que é favelização e o que é segregação, essa separação, tá certo? Essa divisão. Então, essa é a nossa aula de hoje, eu deixo para vocês essa atividade, peço que os professores também colaborem, né? E lembrando-se que vocês continuem se cuidando em casa. Um abraço e fiquem com Deus.